Então, boa noite, bem-vindas, mulherada a toda. É impressionante como é a mulherada quem domina o terceiro setor. Eu fico muito feliz por isso. Somos nós, mulheres, que muitas vezes somos invisíveis, mas fazemos um trabalho fundamental. Se a gente não faz o nosso trabalho, daí todo mundo nota, né? Bom, pessoal, meu nome é Carolina, eu sou arquiteta urbanista, estou presidente da Associação Canyons Paulistas. Hoje é o terceiro e último dia desse mini curso que a gente chamou de Fortalecendo o Terceiro Setor, que traz essa ideia de como juntos, aprendendo juntos e trocando ideias e conhecimentos, a gente pode fazer um trabalho melhor, mais consistente, em melhores condições, para atingir as finalidades dos grupos onde a gente atua. E é muito bonito ver que muitas pessoas, elas estão em muitos grupos também, né? E os rostinhos vão se repetindo. Essas pessoas que elas têm essa vocação, esse propósito para o social, elas tentam fazer parte de um monte de coisa, e isso é algo verdadeiramente bonito. A primeira aula a gente teve com a Luísa sobre governança, segunda aula com a Adriana sobre contabilidade e captação de recursos, e hoje a Ellen vem fechar e abrir ao mesmo tempo com o tema da comunicação, que, como eu estava conversando com ela um pouquinho antes, talvez das áreas a que a gente pressupõe que mais sabe, mas é onde também a gente tem muitas ideias para desconstruir, porque muitas das vezes a gente coloca a comunicação dentro de uma caixinha muito pequenininha, e ela é muito maior do que isso. Então, hoje, com a Ellen aqui, a gente vai desvendar, ela vai nos dar pistas para a gente seguir em frente, conhecendo mais. Vou pedir para todo mundo manter os microfones desligados. Apenas quem for falar, liga o microfone, por favor. E apresentando a Ellen é muito fácil, porque é uma apresentação que eu sei de cor. Eu não preciso ler a mini bio da Ellen para apresentar ela, porque talvez graças a Ellen eu sobrevivi na cidade de São Paulo depois de me mudar para Itararé. Então a Ellen, como uma boa paulistana, apoiando uma caipira recém-chegada do interior, me ensinou as coisas mais básicas e simples com muita doçura. Então eu não sabia pegar um metrô, eu falava assim, metrô, para, metrô sinalizava, e estava ela lá me ajudando a pegar metrô e a percorrer essa cidade grande e com sempre com um carinho muito especial, com uma meiguice que é muito típica dela, com uma generosidade incrível. Então, hoje a Ellen está aqui, assim como as outras palestrantes, de uma forma voluntária, generosamente dedicando esse tempo para nos apoiar as causas às quais a gente acredita. Então, a Ellen é formada em jornalismo pela PUC, ela trabalhou sempre em lugares extraordinários, em marcas que a gente conhece muito bem. Então, a Ginomoto, lá do Sazon, a loja C&A e também no Nubank. Então, ela tem uma experiência extraordinária de trabalhar com essas grandes empresas, as quais a gente espera que sejam os nossos parceiros nos projetos que a gente faz. Então, é muito interessante ter uma figura como a Ellen, que também sabe quais são as expectativas que essas grandes empresas têm quando a gente, pequeninos, formiguinhas e caipiras, fomos conversar com ele para bolar algumas coisas. Então, acho que agora a Ellen pode se apresentar um pouquinho e já começar a aula dela. E eu, desde então, assim, já estou muito emocionada por ela estar aqui. É uma delícia receber uma amiga de tantos anos. Me sinto uma afortunada por estar ela aqui com a gente. E acho que vocês vão também ficar deliciados em ouvi-la. Então, Ellen, passo para você. Tudo que você precisar, você vai me acionando. Vou me mutar e agora a palavra é sua. Obrigada, Carol. Obrigada, gente, por estarem aqui. É uma honra para mim poder falar com vocês, né? Eu acompanho o trabalho da Carol e é um privilégio poder falar sobre comunicação. Como a Carol falou, eu já trabalho nessa área há algum tempo, mais ou menos 15 anos. Eu sempre trabalhei em comunicação corporativa e eu vou explicar essas diferenças aqui de comunicação também. Mas eu queria abrir fazendo uma provocação e ouvir um pouquinho de vocês antes da gente entrar aqui
na aula propriamente dita, assim, né? Tudo comunica, como a Carol estava falando, enfim, a gente tem as redes sociais, a forma como a gente se veste, a forma como a gente se arruma para ir em algum lugar, de repente, os itens que a gente usa ali, enfim, até hoje em dia, né, muita gente tem celular, até o celular comunica com capinhas diversas, etc. Mas o que é essa comunicação que a gente vai falar aqui hoje? E para me ajudar nessa conversa, que vai ser um bate-papo mesmo, gente, eu queria saber qual que é a principal dor de vocês em cada uma das suas entidades aqui em relação à comunicação hoje, né? Se vocês se sentirem confortáveis em falar aqui rapidamente, qual que é a principal dor de vocês em relação à comunicação? O que vocês sentem falta? Uma de cada vez, gente. Uma das coisas que eu estava aqui conversando com a Carol para inspirar vocês aqui é justamente isso, assim, a gente tem rede social hoje, então muitas vezes a gente acredita que a comunicação é só por ali, ou às vezes só pelo WhatsApp também, hoje que está, né, muito popular entre todo mundo, e teve épocas em que a comunicação era basicamente por e-mail, né, e tem épocas ainda mais atrás, que talvez as novas gerações não conheçam, mas quando ainda não existia nenhum e-mail e que mesmo assim a gente precisava vender os nossos produtos, as nossas entidades, as nossas marcas, e as associações do terceiro setor, elas não deixam de ser marcas, independentemente do tamanho. Toda associação ela já começou pequena, né? Ela já foi pequena até ela conseguir chegar num tamanho maior, e a comunicação faz muita diferença. Não sei se alguém quer dividir aqui a sua dor, senão a gente vai aqui para a aula, tá, gente? Não quero deixar ninguém desconfortável se não se sentir à vontade para falar. Bom, eu, como sou uma das pessoas mais velhas daqui, eu acho que o maior problema da comunicação é a gente não conseguir, de forma envolvente e persuasiva, convencer o outro do que aquilo é tão importante. E aí eu vou explicar para você por que eu acho que isso é o pior. Porque nós vivemos um mundo completamente convulsionado por comunicação. A gente anda esgotado, estressado, e aí a gente tem, ao mesmo tempo, todas as unidades, e, ao mesmo tempo, nós não temos tempo, e as pessoas estão ficando cada vez mais superficiais com tudo. Elas só querem dar aquela passada geral e querem entender de tudo. Então, quando a gente sabe que a comunicação tem que calar fundo, no sentido de conseguir convencer e envolver o outro, a gente cai numa certa tristeza, porque não dá. A competição é muito grande, a concorrência é absurda, absurda. E a nossa falta de tempo e a nossa dificuldade em convencer, né, de que aquilo que a gente está tratando é essencial, a gente fica perdido em tudo. Você chega uma hora que você não sabe mais quais são as prioridades da sua vida. Então, acho que o problema da comunicação é um problema estrutural, um problema geral, porque, ao mesmo tempo, se antigamente só tinha carta, hoje é tudo online, on time, no desespero. Então, acho que hoje é isso, não conseguir ter aqueles 3 segundos, né, de atenção que o outro pode te dar. Então, isso, para mim, é o mais angustiante. Pronto, falei demais. Não, eu achei muito boa a sua fala, e era bem por aí que eu queria começar. Assim, a gente tem muitos meios de comunicação hoje e isso distrai muito as pessoas, né? Foi o que você falou, a gente não consegue focar 3 segundos em um material ou em uma mensagem que já subiu um vídeo, já apitou outra coisa, enfim. Tudo hoje faz um sonzinho ali, já tem alguma coisa mais importante. Tem alguns termos que são usados, inclusive fora do Brasil, para falar sobre o medo que as pessoas têm
de perderem alguma coisa, que é tem um que é a sigla ali que chama FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que as pessoas têm medo de perder alguma informação hoje. Isso quer dizer o quê? Que você fica com todas as notificações ligadas. Do Facebook, do Instagram, do Twitter, para quem usa o LinkedIn para trabalho, do TikTok, né? Que as novas gerações usam muito hoje. Do WhatsApp, aí tem o Telegram, e aí tem gente que recebe e-mail e também já pega ali a notificação do e-mail, e aí fica aquela loucura, ninguém se fala mais, mas todo mundo passa informação. E por que eu estou falando que passa informação? Porque isso não é se comunicar, não necessariamente. Então, a gente tem algumas questões, tem troca de informações, comunicação, conversas. A comunicação que eu vou trazer aqui hoje para vocês é essa sobre conversas, quando a gente cria diálogos, relacionamentos, até a gente conseguir convencer alguém da importância daquilo que a gente está falando. Né? Se a gente não faz uma campanha publicitária no intervalo do Big Brother ou da novela das 9, ou de repente coloca um anúncio ali nas redes sociais para aquele nosso vídeo do YouTube ou do TikTok, ou seja, se você não investe dinheiro para conseguir um espaço nesses canais, a gente precisa... Não é simplesmente chegar e falar, oi, tudo bem, queria conversar com você. É importante a gente conseguir estudar a pessoa com quem a gente vai falar. E aí não estou falando que precisa ser uma pesquisa super, ultra detalhada, mas assim, puxa, é uma pessoa que recebe diversos projetos sociais todos os dias, que a caixa, vamos supor que seja através da caixa de e-mail, tá? A caixa de e-mail recebe ali informações pedindo, convites para participar de eventos, para validar um projeto, para fazer uma reunião, para tomar um café, para fazer um almoço, para vir até algum lugar, para conhecer a associação. Aquela pessoa ela não vai conseguir priorizar o que ela precisa. Né? Então, ela vai falar, não, eu vou fazer o meu aqui que eu preciso entregar, seja num trabalho voluntário ou não, e acabou. Não vou dar importância aqui para o outro que está pedindo a minha ajuda. E aí, como é que você mostra que é bacana, que vocês têm algo a oferecer e que aquilo vai fazer diferença na vida dela? Por diversos caminhos, não tem uma fórmula mágica, não é uma receita de bolo, tá? Alguns caminhos são, sim, tentar mandar um material que seja atrativo, e aí pode ser desde um material impresso até um material online, porque às vezes um material impresso para aquela pessoa funciona melhor, porque ela não tem muita familiaridade com internet ou com rede social, isso acontece muito ainda, né? O Brasil é um país muito grande e muita gente se sente mais confortável com isso. Muita gente também tem a questão que por mais que trabalhe com projetos, tem a questão também de não compreender muito a tecnologia. Então, ela prefere uma conversa, um café. Então, a gente conseguir entender, conversar com uma pessoa ou outra e falar, puxa, aquela pessoa que eu preciso conversar, será que ela prefere tomar um café? Né? E aí rola um investimento também. Né? A sugestão é que quem convida para tomar aquele cafezinho, pague o cafezinho, ou leve um bolo, né? Ou traga ali até o lugar da reunião e faça alguma gentileza. E mesmo que entregue uma caneta, um bloquinho de anotações, alguma coisa para a pessoa lembrar que teve aquela reunião. Porque hoje ela pode não precisar de vocês, mas amanhã pode ser que sim. E aí é legal, porque ela vai pegar aquele calendário, ou aquele chaveiro, ou aquela caneta e vai falar, putz, nossa, eu tive uma reunião bacana 3 meses atrás e agora eu vou entrar em contato com eles. E aí, nesses materiais, quando possível, assim como numa assinatura de e-mail ou em rede social, é legal ter o telefone ou o principal canal de contato, né? Se for um e-mail também, enfim, um endereço para mandar ali uma correspondência. O segundo ponto é importante ter um planejamento. Esse planejamento também varia muito de acordo com aquilo que se quer comunicar. Mas eu acho que uma das principais coisas é a gente se comunicar bem dentro de casa primeiro, né? E a gente saiu agora de 2 anos aí de pandemia, que foi bastante conturbado para as pessoas conseguirem se encontrar, e cada grupo tem o seu meio de preferência para se encontrar, né? Eu não sei se o de vocês o preferido é o presencial ou é online, mas a minha sugestão, pelo que a gente tem acompanhado, é que seja um modelo, um mix dos dois, que não seja só presencial, porque as pessoas, elas muitas vezes não conseguem estar fisicamente e outros compromissos, mas que também não fique só online, porque muita coisa se perde. Como a Elisa falou, as informações chegam de forma superficial, ninguém tem tempo para se aprofundar naquilo e não vão guardar essas informações. Então, que tal pensar em 2 momentos, né? O momento em que a gente vai ter uma periodicidade
diária ou semanal, quinzenal, para mandar alguns materiais pelo meio de comunicação que for mais eficiente, que pode ser um grupo de WhatsApp, uma lista de distribuição no WhatsApp ou no Telegram, pode ser um e-mail, ou podem ser posts nas redes sociais também, isso ajuda, mas a gente precisa condensar ali a informação. Pode ser uma newsletter, pode ser uma carta. E newsletter eu não estou falando de nada muito rebuscado, tá? Hoje em dia tem muitas páginas na internet que trabalham com uma tecnologia que é chamada de WordPress, que você cria blogs na internet. E aí você vai lá, consegue fazer gratuitamente isso e criar uma página. A partir dali você consegue disparar e-mails para uma lista de contatos que você coloca ali. Então, por exemplo, todo mundo que está aqui pode receber essa gravação no final, né? Então, pode ser através desses e-mails que já entraram aqui hoje na aula. Ou então por outros caminhos também, mas é importante ter uma periodicidade constante, ou seja, eu sei que toda terça-feira eu vou receber um material do Canyons Paulista ali para me atualizar de tudo que aconteceu, seja, vamos pensar, uma ata de reunião, seja atualizações sobre novos projetos ou pessoas que entraram, ou então os próximos passos, as próximas reuniões, os próximos cursos, ou um mix de tudo isso, de uma forma sucinta. Aí a gente precisa pensar, a pessoa ela tem quanto tempo para ver isso? Em média, as pessoas elas gastam no máximo 2 a 3 minutos para lerem uma newsletter. No máximo, estourando. Isso porque, assim, link, para a gente linkar alguma coisa numa newsletter, tem que ser uma coisa muito fantástica. Ou algo que valha muito a pena a pessoa dedicar um tempo, porque dificilmente ela vai clicar naquele link. Por que eu estou falando isso? Porque a navegação precisa ser fácil. Sabe quando você vai entrar numa página para comprar alguma coisa ou para consumir algum serviço, aí você vai, clica uma vez, 2, 3, 4, você está no 7º clique, você fala, não vou comprar aqui não, mas, né? Ou eu vou lá na loja, ou eu vou num outro lugar que é mais rápido, porque você está perdendo tempo, né? São muitos passos até você conseguir fazer aquela aquisição ou aquele contato. Esse é um ponto. Ter o planejamento e vocês se comunicarem bem entre vocês. Então, definir uma periodicidade que seja possível para que a pessoa que vai ser responsável por essa comunicação, então, por exemplo, a Pamela está aqui, ela vai cuidar de comunicação também, e aí vai fazer num determinado horário. Ela precisa ter o planejamento da semana dela. Então, de segunda a sexta, eu tenho determinadas atividades. Quanto tempo eu levo para fazer essas atividades? Quanto tempo eu vou dedicar para mandar esse material? Antigamente, talvez algumas pessoas aqui lembrem, existia a mala direta. As empresas, elas mandavam mala direta para a casa das pessoas, que eram aqueles folders, aqueles catálogos que vinham com um monte de produto, com um monte de coisa para contar ali daquela empresa, daquela marca. A Natura, a Avon trabalharam muito com isso durante muito tempo para conseguir vendedoras também, né? E isso funciona ainda até hoje. Então, às vezes é um caminho. Tem um custo de impressão de material, mas às vezes é um caminho, né? E aí precisa ser um material que seja mais atraente para a pessoa receber daqui a um mês, né? Se você vai entregar para diversos lugares do Brasil, tem que ser um material que não vai ficar velho daqui a um mês, né? Que ele esteja atualizado. Então, essa é uma dica importante. Segundo ponto, depois que a gente organiza a comunicação dentro de casa, que é o que a gente chama de comunicação interna, que pode ser para os funcionários daquela empresa ou para os associados, para os membros de uma comunidade, a gente precisa estruturar a comunicação externa. Idealmente, nada que é comunicado para fora não foi comunicado para dentro antes. Ou seja, as pessoas elas precisam saber o que está acontecendo na associação. Então, é legal que nesses materiais de comunicação ou nas reuniões, essas informações sejam dadas em primeira mão para os associados, para os membros, para quem faz parte disso, para que as pessoas consigam se engajar, né? Um ponto que a Carol me trouxe é da gente multiplicar esse conhecimento e fazer a informação chegar para diversos públicos que a gente tem, né? Então, como é que a gente faz isso? Engajando as pessoas, para ela pensar que naquele momento que ela vai ter entre um trabalho e outro, entre o estudo, entre cuidar de um filho, cuidar da casa, ou então fazer um projeto remunerado e um não remunerado, ela vai ter prazer em fazer aquilo. Ela vai ter prazer em falar sobre aquele assunto. Ela vai falar com tanta paixão que o brilho nos olhos vai atrair a atenção das pessoas. Essa é a primeira forma de atrair as pessoas. Não é só chegar e convencer logo de cara. É mostrar o que é interessante, mostrar que você está engajado. Porque existe uma diferença, né? Se eu chegasse aqui, por exemplo, vou tentar fazer um exemplo aqui.
Se eu chegasse aqui e falasse assim com vocês, não mexesse nem os braços, nem as mãos, eu basicamente só piscasse, falasse num tom de voz contínuo, né? Daqui 2 segundos todo mundo ia estar dormindo. Agora, se você chega e você tenta interagir com a pessoa, minimamente que seja, através de um meio virtual, você tenta criar uma conexão, uma relação, e aí você mostra o seu interesse em relação a isso. Não estou falando que tem que chegar e abraçar todo mundo, não, porque vai ter gente que nem vai gostar do abraço, mas da forma... Por que vocês estão nesses projetos? Por que vocês vieram para cá? Por que vocês estão aqui numa quarta-feira à noite assistindo uma aula de uma pessoa X para falar sobre comunicação? Porque é importante para vocês. Porque vocês querem aprender e querem colocar isso em prática. Então, é a mesma vontade que... Essa é a vontade que vocês precisam gerar na outra pessoa, que está ali cheia de coisa, cheia de projetos para avaliar, para entender sobre as parcerias e definir para onde vão os recursos daquela empresa, né? Assim, por que eu vou investir em vocês? O que vocês vão me trazer de resultado? E aí que é muito fundamental essa questão do planejamento. É basicamente criar um projeto e apresentar uma proposta de negócio, né? Eu sei que a gente não está vendendo um produto, mas a gente está vendendo uma causa, né? E aqui são causas diversas. Como é que a gente faz? A gente coloca de uma... Você divide ela em quatro pedaços, assim, né? Você tem o que é a entidade de forma sucinta. Qual é o objetivo e a missão, que geralmente são os pontos principais, e como isso se conecta com o seu negócio. E aí isso pode variar, tá? Por exemplo, vamos chegar... Se a gente está falando de causas femininas, e aí a gente vai para uma empresa, sei lá, de bebidas alcoólicas, para pedir algum apoio, né? A gente tem que ir com um discurso, porque o que a gente chama de stakeholder, que é aquele público específico, né? Ele tem um foco. Então, ele quer vender bebidas alcoólicas. Quem costuma comprar as bebidas alcoólicas no país? Homens e mulheres. Como é que eu atinjo o público mulher aqui? Ah, puxa, eu vou falar sobre vida saudável, sobre corridas, por exemplo, que a gente pode patrocinar uma corrida, ou um evento em parceria com alguma outra marca que a gente consiga distribuir alguns brindes que sejam interessantes, desde roupas, artigos de beleza, tecnológicos e etc. Ou até fazer sorteios, se não tiver um volume muito grande de coisas para distribuir. Mas o que vocês vão dar em troca? E qual é o resultado esperado? Olha, em tantos meses de parceria, a gente espera atingir X pessoas, né? Ah, de que maneira? Através dos nossos canais nas redes sociais, através do impacto das nossas matérias na imprensa, que aí eu vou chegar lá para falar também, e através dos nossos fóruns. Por quê? Porque quando a gente cria comitês, grupos de trabalho, fóruns de associados, e entre associações, a conversa fica mais rica. Eu sei que eu estou meio chovendo no molhado aqui, vocês já sabem isso melhor do que eu, mas assim, é isso que você vai entregar, você vai trazer ideias, e aí você vai falar assim, olha, para o seu negócio eu posso trazer ideia de negócios sustentáveis, por exemplo, para uma empresa que de repente precisa diminuir a pegada de carbono, sei lá. E aí, a partir dessas iniciativas, como é que você consegue mostrar o impacto social? E é óbvio que a gente está falando de uma empresa, ela vai querer saber quanto ela ganha com isso, quanto ela economiza. Né? Então, é importante que tenha alguém no grupo que consiga fazer essa matemática, né? Então, que fale assim, olha, você investindo X, em tanto tempo, a projeção é que a sua empresa consiga ter um ganho, por exemplo, de conhecimento de marca, né, através da gente, ou que ela consiga atrair mais talentos com essas especificidades que vocês estão querendo. Então, mulheres de uma faixa etária XPTO que tenham tais e tais habilidades, etc., e consegue atrair essas pessoas. Ou então que você consiga diminuir o impacto ambiental, porque a gente vai oferecer consultoria para vocês sobre isso, 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 como você diminui os resíduos dos seus produtos no meio ambiente. Alguma coisa assim, aí fazer esse cálculo, né? Não é um cálculo fechado. E as empresas, elas estão acostumadas, vai ser uma projeção que vai justificar o investimento que elas vão fazer. Quando a gente fala de redes sociais, é uma infinidade. Só que a gente atrai um público muito específico, que é a bolha, né? E a bolha, a gente fala que é aquele grupo, a gente está falando para convertido, né? Você está pregando para convertido, sabe? Você vai na igreja, um templo, só que a pessoa, ela já está lá. Então, você não precisa convencê-la e provar que vale a pena estar lá, né? Ele já quer estar lá. Né? Então, como é que você vai falar para aquele ali que não está, ou que está, de repente, sei lá,
na rede social do seu concorrente, né? Porque vocês têm os concorrentes também, né? Acho que a Elisa falou assim, que a concorrência é absurda, a concorrência de informação é absurda. Como é que eu vou disputar o espaço com a pessoa que quer ver a notícia ali sobre quem ganhou o Big Brother ontem, ali no feed de notícias do Facebook ou do Instagram, ao invés de ver o que eu estou fazendo, né? Então, a gente precisa atrair essas pessoas. Hoje, a maneira mais rápida é investimento financeiro, é conteúdo patrocinado, sabe? Quando você fala assim, putz, precisava comprar uma garrafa de água, e aí, de repente, está lá na rede social, aparece um monte de anúncio de garrafa de água. É garrafa de água pequena, é de inox, é de plástico, é de não sei o que, né? Eles escutam a gente, né? Então, assim, hoje a inteligência artificial está aí para isso. É o post patrocinado. Quando você fecha um pacote com o Google tem uma plataforma de anúncios e você consegue distribuir. Por exemplo, tenho, sei lá, R$ 150 para distribuir em anúncios num período de 5 dias. Tá bom, então eu vou colocar um anúncio no YouTube, um no Instagram, nananã. A recomendação, geralmente, é que você invista na rede social, invista mais na rede social onde você tem menos engajamento. Então, se você já tem bastante número de seguidores no Instagram, mas você tem 3 pessoas no YouTube e você faz um conteúdo bacana para o YouTube, com vários vídeos, com aulas, com os cursos, com palestras, com coisas que podem ser consumidas ao vivo ou não, investe no YouTube. Porque você não precisa continuar pregando para convertido naquela rede social que você já tem bastante adeptos. Segundo ponto, gerar conteúdo dá muito trabalho, né? E aí eu vou pegar a Pamela aqui de novo, porque eu não sei se é a Pamela que vai ajudar a gerar o conteúdo, mas assim, dá trabalho. E também precisa de um planejamento. E aí, por que eu estou falando tanto do planejamento? Por quê? Porque tudo tem que se conversar. Então, o básico que a gente faz é assim, é um calendário que pode ser... Você pegar desses calendários grandes, assim, que hoje em dia tem, né, de planejamento mesmo, você pega um calendário, ou você monta uma tabelinha ali, e aí você coloca. Pelo menos 3 meses, você tem que ter um planejamento antecipado dos próximos 3 meses. Então, o que eu vou comunicar internamente para os meus associados e para os membros? O que eu vou comunicar entre associações? Isso é comunicação interna. Beleza, então nesses dias eu comuniquei internamente, daqui X dias eu vou comunicar para fora. Então, o primeiro anúncio vai ser, eu vou dar uma entrevista para o jornal da região. Não precisa ser para a TV Globo. Óbvio, se for para a TV Globo, o alcance é muito maior. Mas a gente precisa, né, começar ali e gerar o interesse da própria TV Globo pela gente. Então, como é que a gente chega? A gente fala com o principal jornal local. E a gente fala, olha, a gente fez isso durante tanto tempo, nananana. Você vai falar com uma pessoa, geralmente jornalista, aqui da classe, adora falar com o presidente, com o diretor, com o representante oficial. E aí é legal ter o que a gente chama de porta-vozes. Não é todo mundo falando com o jornalista ao mesmo tempo, porque senão a mensagem ela se perde. Então é legal sempre designar tipo 2, 3 pessoas para falar com esses públicos. E aí, óbvio, pode ser por região, por exemplo. Então, sei lá, a Carol, que já tem mais experiência aqui em São Paulo, fala com o pessoal de São Paulo. Aí, não sei, vou pegar a Elisa, assim, de repente, ela tem mais experiência com o público de Brasília, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, então ela vai falar com esses veículos. Por quê? Porque ela trabalha com causas específicas para essas regiões. É importante que a pessoa que vai falar, ela saiba do que ela está falando, né? Então, assim, para isso tem um passo anterior que é muito importante, que vem até antes do planejamento, que é definir o que a gente quer falar. O que a gente quer falar? A gente primeiro quer se apresentar? Tá bom, só que só se apresentar hoje não leva ninguém a lugar nenhum, porque todo mundo se apresenta aí na rede social. Então, quem somos nós e o que a gente pode trazer para você? Por que a gente está no mercado? Qual que é o nosso diferencial? Quem faz parte dessa entidade, dessa associação? Há quanto tempo? Qual que é a bagagem cultural que existe? Porque todo mundo traz uma bagagem cultural aqui. Então, assim, o que a gente já fez? Quais foram os resultados que a gente já trouxe? Quando a Carol me apresentou, ela falou um pouquinho das empresas onde eu já trabalhei, né? E isso tudo faz parte da minha formação. Formou a profissional que eu sou hoje. Então, isso é o que a gente chama de agregar valor, né? Hoje, a sua entidade, que poderia ser a entidade da Ellen, vamos colocar aqui de forma neutra, ela não tem valor nenhum. Mas eu já posso falar, olha, eu trabalhei nessa empresa. Então, eu vou falar, putz, não deve ser tão ruim assim, né?
deixa eu ouvir o que essa menina tem para falar. E aí vai perder 5 minutos ali comigo. Aí, de repente, ela vai falar, putz, 5 minutos é pouco, porque isso aqui conversa direto com o meu projeto, isso aqui conversa com o meu público, com quem eu quero falar, com quem eu quero atingir. E aí eu vou dar um exemplo muito simples, que eu nunca esqueci. Uma vez eu estava numa palestra que era de RH, de recursos humanos. E aí a pessoa virou e falou assim, porque eu estou montando uma agência, eu estava me formando na faculdade, estou montando uma agência, mas é para estagiários da terceira idade. Aquilo não tinha muito a ver comigo. Mas quando ele começou a falar, isso faz muito tempo, faz uns 20 anos. E aí ele virou e falou, olha, o nosso negócio está muito pequeno ainda, mas a gente sabe do potencial, nananana. Lá por 2015, 2018 vai crescer. Não deu outra. Hoje as empresas precisam contratar profissionais que já são aposentados muito por uma questão de custo, né? Então, assim, é mais barato você contratar uma pessoa que já tem experiência, né? Então, e também que você não precisa moldar como uma pessoa que às vezes está no início de carreira, ou que é muito inexperiente, ou que já sonha em ganhar um salário super alto, né? A pessoa, quando chega num determinado estágio da vida, já sabe qual é a realidade ali, fala, vamos com o que tem e vamos fazer o negócio acontecer aqui, porque eu não quero ficar parado e a pessoa está bem. E aí se criou essa empresa que chama Mature Jobs, e ela existe hoje, e ela está fazendo subcontratação de pessoas, sabe? Que você fala assim, puxa, eu vou contratar, mas a pessoa vai ser só, sei lá, o auxiliar, o assistente. Não, as pessoas, elas conseguem criar uma carreira. Hoje tem esse ponto, né? As empresas, elas são economicamente ativas depois de uma certa idade. E o cara foi visionário lá atrás, mas lá atrás, um patrocínio para essa agência custava, sei lá, R$100. Hoje custa mais. Então, quem conseguiu apoiar e trabalhar junto com eles pode ter trazido os talentos que estavam mais despontando ali naquela época. E hoje fica mais difícil, porque a concorrência é maior, muitas empresas estão querendo, e tem os concorrentes deles. Mas ele foi um visionário. E ele pensou, onde eu vou? Então, ele foi em faculdades, né? Porque nós, os universitários, nos tornamos os multiplicadores. Então, os multiplicadores não precisam ser só os membros daquele lugar. Podem ser outras pessoas. Eu estou aqui 20 anos depois falando dessa agência. Me tornei uma multiplicadora. Isso é se tornar um multiplicador também. Então, com quais públicos que eu vou falar? Né? Dentro e fora de casa, eu preciso definir quem. Depois, como? Né? Como que eu vou falar? Só voltando aqui um pouquinho, é a periodicidade desse principal material que a gente vai distribuir aqui todo mês, toda semana, ou eventualmente, sei lá, pílulas de sabedoria todos os dias que a gente pode mandar, que são lembretes ali, né, do que a gente precisa fazer. E são atividades que podem levar 5 minutos por dia, desde que a gente já tenha o planejamento. Porque você não vai fazer isso de um dia para o outro. Então, 3 meses antes, você já vai... 3 meses antes não, mas 1 mês antes, você já vai antecipar a entrega daqueles 3 próximos meses. Por quê? Não precisa ser só uma pessoa, e aí eu vou usar a Pamela de novo, não precisa ser só a Pamela que vai fazer esse conteúdo. Cada um se organiza. Então, se é para falar sobre uma frente de trabalho que eu sou mais especialista, eu vou lá e faço esse conteúdo. Se é para falar sobre uma outra frente, vai um outro especialista e fala. Dentro de um padrão, olha, você precisa escrever até tantas palavras, até tantos caracteres com espaço, tem que ter uma foto, tem que ter alguma parte visual, né? Então, um gráfico, uma foto, uma imagem, uma tabela, e tem que passar a mensagem que a gente quer. Então, a mensagem principal, quem somos nós, por que a gente está aqui? Isso, tipo, em um tweet, assim, né? O G1 tinha aquele G1 em 1 minuto, que eles faziam um resuminho do que acontecia no dia. É basicamente isso. E pode ser um vídeo também. Pode ser um vídeo com dicas rapidinhas. Vídeo funciona muito bem, né? E a pessoa consegue ver em qualquer lugar. E aí que tem um pulo do gato. Vídeo com legenda funciona muito melhor. Porque às vezes a pessoa, ela tá no transporte público, tá indo de um lugar para o outro, ela não consegue ouvir, ou ela tem vergonha de ouvir, ou ela não quer colocar um fone, não tem o fone. Com legenda funciona super bem. E aí a pessoa, ela manda aquilo. E aí é sempre legal ter aquele íconezinho de compartilhar. Só que isso, gente, é um trabalho de formiguinha. Aí a gente chega na imprensa, que são os amigos jornalistas. É muito importante criar relacionamento com esses amigos jornalistas. Então, são os jornalistas que cobrem o terceiro setor. Mas também são os jornalistas de negócios. Por quê? Quem as empresas leem são os jornalistas de negócio, né?
Vídeo com legenda é super inclusivo, então eu acho que é um dos pontos bem importantes também da gente conseguir manter isso, até por conta de acessibilidade, né? Assim, a gente tem vários programas hoje que as pessoas elas conseguem, quem tem deficiência visual, por exemplo, consegue ouvir aquela mensagem ao invés de ler, que aí não seria possível. Então, acho que isso é muito bacana também, porque por mais que a gente pense no público em geral, a gente precisa atrair todas as pessoas. E aí eu acho que assim, a imprensa tem que criar um relacionamento. O jornalista funciona como? O jornalista funciona com você passando a mão no telefone ou mandando no WhatsApp falando assim, oi fulano, tudo bem? Eu sou a Ellen, eu trabalho aqui no Nubank, e eu queria falar com você sobre uma pauta. Pautas são os assuntos que os jornalistas cobrem, né? Então, eu queria falar com você sobre uma pauta, sobre um assunto que é esse. Ah, legal, mas ó, eu tô cobrindo isso, aquilo, não tenho tempo para falar. Não, mas olha só, a nossa presidente está disposta a falar com você, nananã, ela tem essa agenda. Quando você pode vir tomar um café aqui com a gente? Ou então eu posso ir até aí? Posso ir até a redação falar com você? Ah, mas eu estou trabalhando de casa, não estou mais na redação. Não, não tem problema, mas tem um lugar, um horário, um café que você recomenda que a gente possa se encontrar? Mas você vai lá, se encontra, leva o material e explica. Isso se chama encontro de relacionamento. Não é uma entrevista, não é uma promessa de que vai sair alguma coisa na revista, no site, no jornal ou na TV. Não é uma promessa. E aí é muito importante, sempre que vocês estiverem falando com um jornalista, tudo que você disser para um jornalista pode ser usado a seu favor ou contra você, né? Não existe almoço de graça, né? Não tem aquela frase assim, ah, mas é um encontro de relacionamento, não era uma entrevista, ele não estava gravando. Não importa, né? A partir do momento que o jornalista cria um relacionamento com uma fonte, que é a fonte de informação, é assim que a gente é chamado, né? Aquela pessoa que passou a informação, ele tem um contrato subliminar ali, implícito, de tudo que você disser, ele pode falar. Ainda que você diga, olha, essa informação é confidencial, você está indo por sua conta em risco. Então, por exemplo, se você chegar e falar assim, olha, estou fechando uma parceria, ainda é confidencial com uma empresa que vai investir, vamos sonhar alto aqui, não sei quantos milhões na gente para fazer isso. Mas, assim, só para te dar uma dimensão de importância do que a gente está fazendo, tá? No dia seguinte vai estar estampado ali no site. A pessoa não vai ligar para nada do que você falou e vai falar assim, sei lá, empresa XPTO investe X milhões na associação tal. Ah, por que está fazendo isso? Porque teve um escândalo de corrupção, porque teve um escândalo de diversidade, porque teve um escândalo ambiental. Vai ser isso. Esquece, ninguém nem vai lembrar do nome de vocês. Ninguém nem vai lembrar. E assim, não vai aparecer o nome de ninguém, se apareceu da entidade de vocês. Vai ser assim, segundo fontes de mercado, né? Que aí quando a gente não identifica uma fonte assim, segundo fontes de mercado, eu fiquei sabendo, blá, blá, blá. E aí vai trazer isso. Então, como a gente faz para direcionar a pauta para o que a gente quer? Trazer fatos e dados. E aí eu vou dar um exemplo aqui muito recente. Eu trabalhava no Nubank até recentemente, e aí a gente tinha um desafio de trazer dados para jornalistas, né? É uma empresa de finanças e tudo mais, mas como é que a gente ia trazer esses dados para os jornalistas? Precisava ser de uma forma organizada. E aí a gente criou um projeto chamado Data Nubank ali, em que a gente levantava esses dados internamente, sempre respeitando todas as leis e a Lei Geral de Proteção de Dados e tal, e organizava num formato de estudo. Ou seja, ficava mais amigável para aquele jornalista ler sobre aquele tema. Né? Então, eu vou falar sobre inclusão financeira, sobre digitalização. Putz, tá bonitinho, sabe? Eu não vou pegar um monte de texto chato, ou um Word ali super chato, um PDF e tal, não. Eu vou ver um gráfico que tem uma imagem, que aí já é super educativo para mim. Vai ter aquelas aspas grandes que vão ter os principais destaques. Eu vou separar o impacto por região do Brasil. Eu vou trazer especialistas de mercado. Então, fica uma coisa mais gostosa de ler e que eu posso consultar a qualquer momento. Isso é importante, que as pessoas consigam consultar os materiais de vocês a qualquer momento e que seja fácil. Então, seja através de um site, seja através de uma plataforma, de um meio de comunicação como e-mail ou como WhatsApp, enfim, isso é importante. Segundo, fazer algo que é chamado de advocacy. O que é o advocacy? É o boca a boca que a gente vai lá e convence outras pessoas. A gente chega ali no ponto que a Elisa falou, a gente convence outras pessoas a falarem da gente, né? A gente vai lá, a gente consegue influenciar. Então, eu vou vender um projeto, putz, quem usa muito isso acaba sendo empresa farmacêutica.
né? Como é que eu vou negociar com um laboratório, por exemplo, que ele cria ali aquele medicamento que eu estudei, que eu tenho um levantamento que diz que é ótimo, nanana. Putz, eu vou chamar médico X, Y, Z para endossarem, para reforçarem ali a importância daquele medicamento, para mostrarem que é importante, que a gente tem não sei quantas pessoas hoje no Brasil que sofrem dessa doença XPTO, sei lá, de diabetes. Então, que é importante ter um medicamento para diabetes, né? Que a gente consiga prevenir, de repente, nos jovens e tal. E aí você vai levando fatos e dados. E aí isso se faz em reuniões, em apresentações, em comitês, em fóruns, até chegar no Congresso, né? Que é quando se chega no Congresso para aprovar um projeto de lei para um medicamento novo ou para alguma nova rota que precisa ser estruturada ali também. Então, é você influenciar outros públicos. A gente falou de público interno, que é dentro de casa, e a gente está passando para o público externo, que é a imprensa, as empresas, as outras entidades, até a gente chegar na parte política, que eventualmente também pode ter um papel bastante representativo e influenciar, e até ter apoio estatal, do próprio governo, dependendo dos projetos e de como a gente faz essa conexão. E aí é legal, assim, já ter essas mensagens muito claras. Então, o que a gente fala para fora? Essa mensagem para fora tem que conversar com o que a gente fala aqui dentro, com o que a gente vive, com o que a gente pratica aqui dentro, com os valores, objetivo. E isso pode ser atualizado, tá? Não é que vai estar escrito em pedra e aí nunca mais a gente vai mudar. Não, hoje a gente, por exemplo, quer se tornar, não sei, o principal representante do país e amanhã a gente vai querer se tornar o principal representante do mundo em relação a determinada causa. Não tem problema, atualiza. A gente já atingiu o Brasil, agora a gente vai atingir o mundo. A gente está evoluindo. O que não dá é simplesmente para a gente chegar e falar assim, putz, hoje eu sou a favor do desmatamento. E amanhã falar, não, sou contra o desmatamento. Não, peraí, cadê a coerência? Precisa ter uma coerência ali, né? Então, a gente não pode fugir do nosso discurso, da nossa causa. Porque senão vai ter o jornalista que vai fazer assim, cara crachá, e vai falar assim, peraí, você falou A agora e agora você está falando B, não tem nada a ver com o que você está falando, né? Você está me enganando, você está querendo me enrolar. Então, a gente tem que ter consistência nas mensagens, além dessa frequência nas mensagens também. E aí, o que é importante? Depois que a gente faz isso se chama plano de comunicação, quando a gente planeja, estabelece as mensagens, a periodicidade que a gente vai entregar essa mensagem, a gente define os porta-vozes, faz o relacionamento com jornalistas e com outros públicos de interesse também, isso é um plano de comunicação. Sempre que a gente tem um plano de comunicação, quando a gente tem as principais entregas, então que seja, olha, eu preciso ter, durante um ano, nos próximos 12 meses eu quero dar pelo menos 20 entrevistas para veículos de imprensa nacionais e regionais. Então, eu quero chegar a falar com TV, rádio, podcast, sites, revistas, e aí eu chego no fim do ano, eu bati essa meta, falei com 20. Legal. Mas se eu sou uma empresa que é uma empresa, por exemplo, de alimentos, e eu saí num jornal de carros, eu falei com a imprensa, eu bati a meta, né? Então, eu preciso ser um pouco mais específico na minha meta. Não, eu preciso falar com veículos que falem com o meu público. Então, o que vocês leem? Acho que vocês são o principal público que vocês precisam ouvir também. Às vezes, fazer uma pesquisa do tipo, o que vocês leem? Como é que vocês se informam? Né? Onde é que vocês recebem essa informação? Vamos falar com eles. Às vezes não é a Globo, né? Às vezes você vai falar, putz, beleza, às vezes é uma newsletter. Eu conheço muita gente que se informa no dia a dia através de notícias por newsletter, porque não consegue ler jornal, não tem acesso, tem que pagar e etc e tal. Porque tem isso também. Como é que a gente fala com os públicos que não têm acesso a essa informação paga? Como é que a gente fala com os públicos que acessem a internet só daquela forma gratuita? Então, que acessam o G1, o R7, o Terra, o UOL, que ainda existem e tal. Como é que a gente fala com os públicos de interesse? Eu preciso delimitar. Eu quero falar com o presidente de uma empresa, então eu vou falar com o valor econômico. Que aí o presidente da empresa vai ler o caderno de sustentabilidade do valor econômico. Mas se eu quero atrair mais para a entidade,
eu preciso falar por onde. Aí sim, talvez o Instagram seja um lugar, né? Ou talvez alguma outra rede social. Mas aí como? Aí eu preciso pensar nesse conteúdo. E aí é só pensar no conteúdo que vocês gostariam de ver. Eu acho que aí fazendo teste. O que a gente gostaria de ver? O que seria interessante, né? E aí fazer teste, não tem problema. A gente começa com um tipo de comunicação, e aí tem um termo que se usa muito hoje em dia, que é assim, vou pivotar essa ideia, eu vou mudar a ideia, né? Eu fiz isso, mas, olha, achei que era uma comunicação muito rebuscada, que dava muito trabalho para fazer, e que a gente não conseguia entregar toda semana, por exemplo. Então, vou fazer uma coisa mais simples, ao invés de fazer um vídeo de 5 minutos, vou fazer um de 50 segundos, de 1 minuto e 20, para colocar no Stories do Instagram, né? Ou para conseguir compartilhar ali no WhatsApp, que eu vou contar o que a gente fez. E sempre alinhado com aquelas mensagens que a gente quer entregar, né? Gente, eu acho que eu falei, assim, muito. Eu vou fazer uma pausa para tomar um gole d'água e para saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma curiosidade, se querem seguir um outro caminho, porque eu tô com medo de ter me perdido aqui no foco da. Mas falem comigo, por favor. Ellen, Eneide, e eu vejo e sinto uma dificuldade bem grande, mas de conseguir angariar pessoas que já tenham passado dos 18, que é o meu público-alvo, né? Então, lidar com pessoas jovens, até 30, 40 anos, é fácil. Vocês estão dentro da mídia, vocês estão... Se a mim me assusta, que minimamente sei, imagine ao meu público, né? A associação, quando a Regina me convidou, depois conheci a Carol, enfim, eu falo incessantemente, porque eu gostei da causa e sei minimamente ainda sobre, tá? Porém, a hora que eu vou pegar para o meu público, seja os artesãos no qual eu pertenço, seja na minha área de trabalho, que estou dentro da prefeitura, seja os N conselhos que eu estou, né, se torna um pouco difícil essa comunicação. Realmente assusta ver um jornalista na nossa frente, então, só a Carol mesmo, entendeu? E você vai falar com alguém, seja uma rede, mas eu não sei acessar a rede. Então, realmente, eu sempre falei em todos os locais que eu vou. Infelizmente, ainda precisa do velhinho que sou eu, né? Que a gente sabe de um contexto de você verificar algo que já foi aprendido e vocês vão chegar lá, vocês jovens. Mas é difícil falar com um público acima de 40 ou algo nesse sentido. Entendeu? Eu peguei algumas dicas suas, eu anotei algumas dicas suas, e uma delas que foi essencial para mim, que estou no projeto Ali, do Sebrae, né? Então, eu tenho esse respaldo, e o Sebrae, que eu sou apaixonada por ele, ensina o caminho, mas ensina mais ou menos o que você falou. Vamos para um vídeo de 1 minuto, de 2 minutos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Meu, cara, às vezes eu desligo a câmera, às vezes eu não sei onde está o microfone, calma, né? Então, assim, o jovem, ele é muito prático, ele só quer mostrar. E a gente já percebeu que a hora que você conta um pedacinho de um conto, você atrai mais. Então, você deu uma dica de que eu vou falar para a menina, olha, vamos fazer uma coisinha pequenininha, que daí é mais fácil. Tá bom? Estou gostando muito por isso. É isso, e aí muitas vezes, Eneide, eu acho que é você ir onde o seu público está, então entender onde é que essas pessoas dessa faixa etária, quais os lugares que elas frequentam, como é que você consegue chegar lá, porque aí muitas vezes pode ser o boca a boca que vai fazer a diferença mesmo, tá? Porque os jovens vão pelas redes sociais e tal, mas talvez eles
não sejam os que vão se engajar mais. Por quê? Porque, preciso entrar no mercado de trabalho, tem outras prioridades agora, e talvez uma pessoa que já tenha uma vivência maior fale, putz, legal, eu estou trabalhando, estou correndo atrás das minhas coisas aqui, mas eu queria fazer algo além, né? E aí ela vai sentir prazer naquilo. Só que aí você precisa estar onde ela está. Então, eu não sei se, por exemplo, pode ser um parque, se pode ser algum lugar onde tem um curso específico, se são as escolas, ou alguns lugares que concentrem esse público, né, com essa força de trabalho para você conseguir estar lá. E aí é negociar, assim, com aquele lugar e falar, puxa, eu posso entrar aqui ou ficar ali na porta no final e falar, olha, vai ter um curso, um treinamento, uma palestra, uma aula, e que aí não precise ser online, que vai ser presencial para essa pessoa, para essas pessoas se sentirem confortáveis, né? Porque eu acho que isso é importante. E entender que, assim, não, ela não vai chegar lá e ela vai ter que fazer um monte de coisas. Não, você não precisa nem falar com ninguém se você não quiser, se você for tímido. Mas você pode ir lá só para anotar, né? Ou você pode ir ali para praticar também, né? Você falou da questão dos artesãos, de repente você pode ir lá para praticar, né? Então, você tem um interesse, de repente, não sei, ir para algum lugar, eu penso assim, né? Já tem, acho que acaba tendo um viés inconsciente de pensar em artesãos e você pensar num público específico. Não, você pode ir para um outro público específico que você quer atingir também. Quem que seria o público que você busca hoje, que você quer somar, que você quer fazer diferença, né? Que não é pregar, eles já sabem o caminho das pedras, então onde é que você vai? E aí pensar isso, e aí é muito de analisar onde você vai encontrar essas pessoas. Tem muitas entidades que conseguem ajudar, como o Sebrae, mas muitas vezes também tem um custo. Por isso que é legal entender quem dentro do seu grupo consegue trazer essa informação para você. Não precisa ser você, tá? Você pode ser uma multiplicadora que vai até o lugar para conseguir atrair essas pessoas, mas não precisa ser você que vai identificar quem é o público ou qual é esse lugar onde vocês precisam estar. Então, é trabalhar ali em colaboração. Certo, gostei. E continua anotando, por isso que eu estou adorando. A gente está muito em silêncio, estou preocupada. Esse é o problema. Quando a Carol me conheceu, eu falei, só eu falo. Eu quero partilhar também. Oi, Neide. Que lindo! Princesa, que bom que você está junto. Então, eu achei bem interessante a fala de procurar onde a gente vai atingir melhor o nosso público. Eu estou recentemente fazendo parte do grupo coletivo Marias, né? Estou gostando muito. É um trabalho onde busca, né, atender mulheres em situação de vulnerabilidade social. E ali, né, a população, nós mesmos, enquanto cidadãos, fazer aquilo que nós podemos e direcionar aí para o gestor, para os programas que existem, né, o que a gente não conseguir fazer. E queria partilhar, assim, que recentemente, nós estivemos na Rádio FM, porque nós entendemos que nós poderíamos atingir um público maior, né? Eu estive com a Flávia que está aí também, estivemos falando sobre o que é o Projeto Marias, e foi bem legal essa experiência. Muito bacana, eu acho que esses canais, assim, que acabam... Tá na rádio, você consegue falar com vários públicos, né? Então, assim, tá na rádio, tá no online, mas tá no analógico ali, né? De quem só escuta a rádio mesmo. E uma coisa que eu pensei aqui te ouvindo falar é, às vezes, fazer parcerias com alguns veículos. Hoje em dia tem muito podcast que conta histórias de outras pessoas. Então, eu vou dar um exemplo. A gente escuta muito hoje falar sobre fraudes de bancos, né? Putz, roubou o celular e aí conseguiu fazer um empréstimo, tirou o dinheiro da conta e tal. Tem um podcast específico que se chama Não Inviabilize, que é de uma menina chamada Déia de Freitas, e ela conta histórias. As pessoas elas escrevem para ela e contam histórias.
ela são umas sessões ali. Então, picolé de limão, são aquelas histórias que começaram boas, mas terminaram meio azeda, né? E tal. Tem histórias de mico, que a pessoa pensou uma coisa, era outra e tal, nananã. E ela dá dicas, muitas vezes. Tem conteúdos patrocinados, eu gosto muito dela também. E vou dar um exemplo aqui. Ela fez uma parceria, se eu não me engano, com o Tinder, para falar para as pessoas tomarem cuidado com os encontros por aplicativo. Então, que puxa, aí ela foi lá e contou a história, né? Ela conta do Tinder primeiro, rapidinho, na abertura, e aí depois ela chega e ela conta a história. Ela vira e fala assim, olha, aí o fulano foi lá e encontrou a fulana num shopping, só que aí ela falou assim, me empresta seu cartão aqui que eu vou ali pegar um sorvete. E quando ele viu, tinha gasto não sei quanto, não era só o sorvete, e nesse meio tempo ele estava no cinema junto com ela, e aí o celular estava no Vibra, ele não viu que subiu a informação ali do cartão de crédito. Enfim, e ela conta essas histórias de um jeito que acaba sendo interessante do outro ouvir, não sempre engraçado, mas é interessante. Porque ela coloca efeitos sonoros e tal, e aí, né, são 10, 15 minutinhos ali que a pessoa consegue ouvir se está fazendo uma caminhada, se está no ônibus, se está no metrô, se está em casa mesmo fazendo alguma coisa. É uma forma de impactar um público. E aí, sim, a gente acaba indo para um público jovem, só que a gente tem outros veículos de comunicação. Então, a gente tem as rádios hoje que continuam atingindo um público muito grande, né? E a gente tem o jornal, que também atinge um público muito grande quando a gente vai falar de meios de comunicação. Agora, o principal que traz credibilidade é uma pessoa falando para outra. É o bom e velho boca a boca. Então, é importante vocês estarem nas reuniões, nos fóruns, nos comitês, nas escolas, nos grupos, né, das pessoas que vocês precisam impactar. E aí eu estou falando das pessoas que vocês querem trazer para serem membros, se engajarem com a causa, e das pessoas que podem ajudar vocês a crescerem. Ou a aprovar um projeto, aprovar uma lei, angariar recursos, né? Então, assim, como que a gente vai fazer? Puxa, quais são as empresas, então? Quais são os meios que poderiam investir na gente? São tais. Então, beleza. Então, vou fazer isso. Putz. Mas eu não conheço ninguém que conhece alguém ali naquela empresa. Tá bom, vou pesquisar, então, um evento onde aquela empresa vai estar. Vai patrocinar a corrida XPTO. Vou lá na corrida, vou tentar descobrir quem que é o organizador ali da corrida para falar com ele. Aí é aquele trabalho de formiguinha. Quero engajar um público mais maduro. Então, onde tem ali os cursos profissionalizantes para pessoas mais velhas, né? Então, no Sebrae, em quais lugares que eu vou conseguir? É no Senai, no Sebrae, no Senac? Onde que eu vou? Putz, não, eu vou falar com mulheres, então, como é que eu vou capacitar as mulheres que sofreram com vulnerabilidade social? Nossa, então eu posso fazer uma parceria, sei lá, com o Instituto Embeleze, que consegue fornecer cursos para que essas mulheres voltem a se incluir no mercado de trabalho, né? Então, o que eu vou fazer? Puxa, primeiro que os cabeleireiros, os maquiadores, os esteticistas, eles testem as novas técnicas. E aí depois, qual que é o retorno para elas? Elas trabalham como voluntárias ali, né? Você fica naquela experimentação e depois você tem uma aula para conseguir aprender aquilo também. E aí você tem aulas subsequentes. E aí o que você faz? Eles promovem, dão espaço, dão alimentação e dão a capacitação, e vocês levam essas pessoas também para lá. Então, eu acho que acaba sendo uma troca muito boa. Então, pensar nesses públicos, quem que vocês vão trazer para dentro e para quem vocês vão levar a mensagem para fora, que é quem pode ajudar vocês, quem vai ser um multiplicador e quem vai ajudar a trazer recursos também. É um trabalho enorme, gente. É um trabalho enorme, de fato, eu acredito que com o voluntariado fica bastante desafiador, mas a gente vê que é possível, né? E aí isso demanda o planejamento e organização. É vocês colocarem isso, fazerem isso caber dentro da rotina de vocês, né? Então, assim, eu não vou me comprometer com algo a mais, mas assim, puxa, eu consigo fazer isso no fim de semana, eu consigo fazer isso, sei lá, não sei, às vezes na hora do almoço, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Trabalhando de casa, eu conseguia usar minha hora de almoço para fazer cursos. Por quê? Porque eu almoçava em frente ao computador nesses últimos anos.
Ah, legal, não é super bacana, né? Mas assim, durante um tempo é viável, até vocês trazerem mais pessoas, até conseguirem estar mais estruturados. Ou pedir uma ajuda, ou fazer um investimento baixo de uma pessoa que fala, ah, tá bom, você tem um outro trabalho, mas me ajuda aqui, então, voluntariamente, né? Então, seja fazendo um curso, seja fazendo uma aula, ou então seja preparando, ajudando a preparar um material, ou a revisar, né? Às vezes vocês já fizeram um material, mas a pessoa só vai revisar para ver se faz sentido, ou você fala, olha, eu quero levar isso para sua empresa, você pode dar uma olhada antes, né? De repente, né? A Carol chega para mim, eu vou estar trabalhando numa empresa X, e ela vira para mim e fala assim, ah, você pode dar uma olhada aqui, você acha que isso vai dar certo? E a gente trocar essas ideias, né? Então, às vezes, não precisa ser uma coisa fenomenal, né? Foi o que a Neide falou, assim, não precisa ser meu Deus, né? Um documentário, uma série, uma novela para a Rede Globo, mas pode ser um vídeo de 1 minuto, né? Que muitas vezes impacta muito mais e surte muito mais efeito. E tem uma coisa que funciona muito também, que chama... Nada mais é do que contar histórias, que tem um nome rebuscado, que é o storytelling, mas que é contar histórias. Você trazer as pessoas, você trazer os personagens. Então, você trazer uma pessoa mostrando o impacto do projeto de vocês, do coletivo de vocês, como isso mudou aquela vida, né? Então, se a pessoa se sentir confortável... Então, você tem várias possibilidades. Pode ser só um áudio, se a pessoa não quiser mostrar o rosto, não se sentir confortável. Pode ser um depoimento, pode ser ela participar de uma palestra, poderia ter alguém aqui contando, por exemplo, como ficou sabendo do coletivo de vocês. Sabe, você trazer as pessoas, envolver as pessoas. E aí tem um perfil, que aí sim, que chama Razões para Acreditar. No Instagram e no Facebook, se eu não me engano. E eles trazem muitas causas sociais ali, que fizeram a diferença, ou de pessoas que estão precisando de apoio, e às vezes precisa abrir uma vaquinha para aquela causa, para trazer alguém de um outro país para cá, ou para levar fundos para uma outra instituição. Eles dão visibilidade para essas causas. Como Vou dar um se exemplo chama? muito Pode simples. repetir? Claro, Razões para Acreditar. Obrigada. É muito legal Razões para Acreditar, Carol. E aí tem um exemplo, assim, eu fiquei conhecendo há uns anos atrás, porque tinha um grupo de meninos de uma comunidade, meninos e meninas de uma comunidade que precisavam de um computador para conseguir para a NASA. Para a NASA, gente, assim, tipo, aqui do Brasil, eles iam apresentar um projeto lá super rebuscado, aeroespacial para a NASA, mas eles não tinham computador. E eles foram atrás atrás dessas empresas de computador Lenovo, Samsung, né, Dell, enfim, e alguma delas doou o computador e conseguiu ajudá-los com investimento para que eles tivessem tempo para estudar, porque todos trabalhavam, né? Então, como é que eles iam conseguir estudar? Conseguiu ajudar com alimentos, com materiais, com professores. Então, eles tiveram algumas aulas específicas e eles ganharam. Era um concurso ali da NASA, eles ganharam. E aí, depois, anos depois, né, isso levou um tempo, eles tiveram que entrar em contato com outras empresas para conseguir passagem aérea para ir para os Estados Unidos. E conseguiram através do Razões para Acreditar, porque as pessoas contribuíram para essa causa. Recentemente, a gente teve um caso de uma ativista, agora eu não lembro o nome dela, Sara. Ela faleceu nos Estados Unidos. Ela ia para um evento que chama Brasil Summit, e ela foi para os Estados Unidos, ela faleceu, e a família não tinha recursos, nem a família nem os amigos, para trazerem ela de volta para o Brasil. E através de uma rede de comunicação nas redes sociais, foi Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, as pessoas conseguiram angariar fundos para trazer o corpo dela para que ela pudesse estar aqui no Brasil. Então, assim, existem muitos caminhos que a rede social facilita, mas ela é um meio. Se eu puder deixar uma mensagem para todo mundo, a rede social é um meio, ela não é o principal meio. O principal ainda são as pessoas. O principal é a gente ainda conseguir impactar as pessoas com materiais que façam a diferença. Que pode ser uma aula, que pode ser um curso, que pode ser uma palestra, um grupo, um fórum, ou simplesmente o nosso vizinho, a pessoa que está ali do nosso lado e a gente contar da nossa causa. E aí, para isso, é preciso a gente ter muito claro o que a gente quer falar. E não precisa ser um discurso pronto, mas é a gente saber contar a nossa história. E ninguém melhor do que vocês para contarem a história que está por trás de tudo isso que vocês estão fazendo. Não tem ninguém melhor, não tem
jornalista, não tem executivo de empresa, não tem pessoa famosa, não. É quem vive o dia a dia que sabe contar as suas próprias histórias, né? Então, a gente fala assim, putz, ai, mas, nossa, eu não, sei lá, eu não gosto de falar na câmera. Gente, eu vou contar um segredo para vocês aqui. Eu detesto falar em público. Eu tenho muita vergonha, muita vergonha. E olha que eu falo pelos cotovelos. A Carol sabe, mas assim, me causa muita ansiedade, não sei o quê. Eu tenho um roteirinho aqui que eu tinha anotado, várias coisas que eu queria falar. Então, assim, eu tenho o meu guiazinho aqui também para me sentir mais segura. E cada uma de vocês vai encontrar a sua técnica. Seja treinar com uma amiga, seja apresentar para a família primeiro, seja repetir esse discurso dentro de casa muitas e muitas vezes, até que isso fique tão natural. É que eu não cozinho, eu ia falar, tipo, como você está contando uma receita de bolo, eu não cozinho, então, assim, mas pensa numa coisa que vocês são muito boas no que vocês fazem, e aí que vocês consigam repetir isso sem timidez, sem travar para falar, sabe? Então, até você fazer isso parecer tão natural como você acordar e escovar os dentes, né? E isso aí demanda prática, aí você contando mesmo sempre, né? Então, assim, é treinando com as pessoas que vocês se sentem mais à vontade até chegar num público desconhecido mesmo. E vai chegar, gente. Chega uma hora que a gente repete tanto que aquilo fica muito natural. E eu só estou aqui hoje falando sobre comunicação porque é sobre comunicação. Acho que se fosse sobre qualquer outro tema, eu não conseguiria falar nem 5 minutos, assim, a menos que fosse da minha vida, tal, aí a Carol sabe, eu conto com uma riqueza de detalhes muito grande, e aí é isso, assim, a gente precisa saber também até onde a gente vai, se a gente conta muitos detalhes, poucos detalhes, e se a gente é mais objetivo ou não. Era isso, gente, se vocês tiverem perguntas, se vocês falarem, meu, foi uma perda de tempo, desculpa, eu dei o melhor. Ellen, boa noite. É Isabel aqui de Itapeva. Você está me ouvindo bem? Super bem, Isabel, pode falar. Então, eu conheci a Carol há pouco tempo, sabe, Ellen? E agora, ouvindo você, eu também sou assim, para falar em público, não consigo mesmo, eu travo. Aí eu falei assim, ai, que vontade de falar um pouquinho do que eu estou vivenciando aqui em minha cidade de Itapeva. A Carol me conheceu fazendo aí um movimento na estação ferroviária de Itararé, e por conta de eu fazer um trabalho aqui, eu sou entusiasta pelo movimento ferroviário aqui de Itapeva, né? E eu tinha muita vergonha de falar, e eu queria muito que acontecesse algo ali na estação ferroviária, porque estava caindo, cada dia que eu passava lá, eu via assim, cada tijolo, eu olhava, eu via que estava saindo, né? O pessoal estava tirando, aí eu falava, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei eu e meu filho, que tem 21 anos, eu me caracterizei assim com roupas de época. Então, eu ia fazer esses movimentos lá na estação ferroviária e tornou assim, a cada ano, a gente via que o público aumentava. E hoje, para minha surpresa, eu recebi eu tinha comentado com a Carol que eu estava triste porque o prefeito não conseguia resolver, solucionar, porque a estação ali é só o prefeito dar um ok e a estação vai ser cedida para o município. E hoje eu recebi essa notícia que o prefeito já eles estão aí em tratativas com o DENIT para que a estação ferroviária aqui de Itapeva fique em posse do município. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Isabel, muito bacana, e é isso, você trouxe aqui a resposta, você conseguiu usar de outros trajes de época ali para conseguir chamar atenção e superar aí a sua timidez para conseguir dar visibilidade para essa causa ferroviária. Então, eu acho que é isso, tem os caminhos, e os caminhos não precisam ser complexos nem elaborados, é a gente arregaçar as mangas e fazer dentro daquilo que a gente pode fazer.
né? Só que é aquela história, quando a gente se compromete com uma coisa, aí a gente tem que ir até o fim também para não deixar ninguém na mão, né? Que aí eu acho que isso é muito importante. Senão, puxa, não deu, né? O cachorro comeu a lição de casa. Não pode, o cachorro não pode comer a lição de casa. Se a gente se compromete, as outras pessoas estão contando com a gente também. E aí eu acho que é isso que você está falando. Demorou, você ficou chateada, foi um caminho aí árduo, né? Nem sempre é muito fácil, mas você não desistiu, né? Então é a gente dar o melhor que a gente pode e conseguir encontrar as pessoas no nosso caminho. Acho que a Jana tinha levantado a mão. Jana, por favor, fale. A Jana tem um projeto maravilhoso, Itararé, que ela ocupava as praças com atividades culturais, com os jovens, incrível. E ela é uma figura-chave na nossa associação. Jana, fala, por favor. Obrigada pelas palavras, Carol. Na verdade, eu fui contemplada depois, né, na hora que eu ia perguntar justamente qual a opinião dela sobre o uso das redes sociais, mais especificamente, que eu entrei um pouco atrasada, fiquei com a garotinha aqui da vizinha por uns momentos. E assim, eu sempre agi meio caseirão, né? As coisas são sempre meio caseirão, assim. Então, Itararé, a notícia do boca a boca, como ela falou assim, olho no olho, é assim que corre, né? Então, isso foi otimizado com o WhatsApp e o Facebook. Então, mesmo a linguagem no Facebook, eu tento usar essa linguagem mesmo da fofoca, quando eu quero atingir muita gente, né? Do sarcasmo, do deboche, quando eu quero que chegue às pessoas, porque eu sei que, mesmo que elas não se manifestem, né? Não fica atrás de curtida, de like, né? Que eu sei que esse engajamento ele é meio falso, ele é muito vazio, assim, né? O número de likes, mas o número de visualização que a gente consegue ter hoje, isso já tem uma outra, já é uma outra informação, a gente deve tratar de outra forma, né? Então, muitas vezes eu fui muito criticada por causa do jeito também. Eu sei que, né, falta de educação não é a mesma coisa. Mas eu fui muito criticada do jeito de eu usar as minhas redes, mas eu consegui atingir vários dos objetivos que eu tinha, que era levar ideias à frente, né? Mudar alguma perspectiva de atuação em algum setor do poder público, né? Ou polemizar um assunto para dar visibilidade a um acontecimento, a um fato, essas coisas. E eu acabei, por vários motivos, acabei ficando meio desgastada com isso também, né? Né, o uso das redes sociais e o jeito de colocar isso. Então, eu fui do A ao Z, né? No céu ao inferno. Tive coisas muito, muito boas. E aí eu ia perguntar mesmo para ela, e assim, não sei, na minha percepção meio leiga, eu percebi assim que as diferentes redes sociais a gente se dirige muitas vezes a diferentes públicos, né? Então, o Twitter é muita gente assim do ensino médio e quarentões, né? Tipo, é meio que tem um nicho, eu percebo mais o uso por parte dessa população. O Instagram já é o pessoal da faixa de 30, universitário, e eu vejo, né, um uso mais frequente dessa galera. E no Facebook, hoje em dia, eu vejo um público mais velho mesmo, isso que até que a Eneida estava falando aí. Então, eu vejo meu pai usa muito Facebook, minha mãe, os idosos, hoje em dia, eles têm feito mais uso do Facebook. E para se informar. Então, aí eu estava pensando o mesmo tipo de postagem em todas as redes, porque era a informação que eu queria passar, era a mesma informação. Mas aí eu percebi assim que não, que colocar, né, na forma de com mais florzinha, com mais coisa no Facebook tinha mais, atingia mais pessoas. Já no Instagram, com um deboche, com uma coisa assim, já atingia um sarcasmo mais tal. Daí eu comecei a perceber assim que a informação pode ser a mesma, mas o tipo de linguagem de colocar na rede dava melhor retorno em relação, e não necessariamente engajamento, mas de retorno sobre o desenrolar das ações.
E aí, por causa, né, do jeito de eu usar, eu faço muito uso ainda, né, eu trabalho com crianças com deficiência, então é preciso que elas sejam vistas, que os pais tenham autoestima também, né, de ver que o trabalho está indo. E ainda assim eu vejo um certo preconceito da faixa etária mais nova, às vezes, em usar o Facebook para divulgar boas ações, boas ideias, e aí eu fico com pena, porque às vezes algumas ideias dariam muito certo, mesmo da nossa, da associação, ou do coletivo da Marias, e outras coisas dariam uma boa visibilidade, atingiriam bem. Então, assim, eu gostei muito da sua fala, Ellen, quando você falou assim, que a gente não prescinde das coisas, né? Que a melhor relação né, a cara, tudo, mas que tudo isso se complementa. Às vezes a gente precisa abrir o caminho ali pela rede, para daí a gente conseguir chegar no cara a cara, né? A Carol perguntou para mim quando ela me procurou para, né, fazer as ações juntos, queria conhecer o coletivo. Então, eu disse, olha, agora eu não consigo explicar para você o que é tanto coletivo, porque é de tudo que a gente tinha feito. Então, temos uma página lá no Facebook que a gente conseguiu organizar algumas informações e deixar lá. Então, a gente está meio morto com o coletivo. A gente, né, a pandemia e um monte de desenvolvimento, a gente não conseguiu mais voltar com mais afinco aquele tipo de ação. Mas ele está lá, as ideias estão lá, estão registradas lá, as pessoas conseguem ter uma noção do que era feito. E aí, queria que você... a pergunta que eu ia fazer era isso, foi contemplada, só complementando mesmo. Então, a rede social, eu acho importante ter, né, uma associação às entidades, elas terem todas as redes, porque elas vão chegar em públicos diferentes, né? Elas vão chegar em públicos não só de faixa etária, mas nichos, né? Então, às vezes, a gente tem um preconceito. Eu vou usar só o WhatsApp, né? Eu vou usar só isso. E como a gente tem várias pessoas, né? Lógico, cada um tem uma desenvoltura melhor. Numa eu gosto mais, tem mais afinidade nessa, mas as ferramentas dessa é melhor. Então, aí é legal, assim, a gente se distribuir, né? Vou cuidar disso, vou cuidar daquele. Mas eu acho importante não prescindir, né? Lógico que foi feito um péssimo uso nas eleições e tudo mais, mas a gente pensar nelas, assim, como ferramentas importantes e úteis, né? Ao invés de julgar isso, lá é só uma vitrine de ego, e não sei o quê. Sim, as pessoas gostam de saber da vida dos outros, né? Então, esse é o nicho que a gente vai pegar. Então, como que a gente vai fazer a informação ser interessante para essa pessoa aí também, que gosta de fuçar a vida dos outros, né? Colocando coisas legais no meio da vida dos outros, ou da gente, sei lá, para a informação chegar, digamos assim, né? Eu tenho, sou a Janaína, mas eu faço parte dessa associação aqui, temos esse coletivo aqui, né? Você quer saber se trocou o carro? Não, mas olha, tem mais essa informação aqui. Então, às vezes, estou falando que, né, a vida no interior, né, Ellen? É mais ou menos por isso, né? Se você pega o site os grupos de notícia lá, é um vendendo, outro comprando, outro que separou, outro está brigando, e é assim, as pessoas vão lá ver que elas querem saber que é isso que está acontecendo ali na vida, né? Então, mas eu gostei muito do que eu ouvi aqui, me senti contemplada em tudo, vi o que eu tenho que melhorar também, quando é questão de comunicação mesmo, né? O que eu tenho, tem bastante coisa para melhorar mesmo, mas gostei muito da aula, viu? Estou muito contemplada aí com a Jana, tua eu fala. que agradeço aqui a sua fala, porque acho que foi um resumo muito bom de tudo que a gente falou aqui hoje. Logo no comecinho, não sei se você já estava aqui, mas eu estava falando isso, a gente tem que adaptar a mensagem para o nosso público, né? Que eu falei, a gente tem ali o outro, que é o interlocutor, como é que ele gosta de receber aquela mensagem? E aí, muitas vezes, você falou ali das redes sociais, às vezes vocês não precisam usar todas as redes sociais, tá? A gente mede o resultado da comunicação pelo impacto que causou. Então é isso, se você conseguiu o resultado que você queria, mesmo que você não tenha o likezinho, o joinha ou o engajamento ali na rede social, isso na verdade pouco importa. Até um dado interessante hoje em dia existe a profissão de influenciador, né, digital, quem produz conteúdo digital e tal, enfim. E por que inclusive, eles não usam mais para negociar os seus cachês o número de seguidores? Porque não necessariamente são os seus seguidores que vão engajar naquela publicação.
que aquela publicação vai ser compartilhada, ou é o boca a boca, né? Às vezes eu não compartilhei, mas eu contei para minha mãe que, sei lá, ela não está no Instagram, mas eu contei para ela, olha, eu vi aquilo ali, nananã, então você podia se interessar por aquilo outro. Isso faz a diferença, é o volume. Eu estou falando sempre de uma parte comercial, porque a gente consegue dimensionar um pouco melhor, né? Então, assim, olha, eu aumentei as vendas quando eu fiz a campanha com a fulana ou com o fulano de tal, em tantos %, né? Ah, mas isso não está representado no número de engajamento que a gente teve nas publicações, não, justamente. Mas eu alcancei mais pessoas, é uma coisa subjetiva. Então, é por isso que a gente precisa ter bem claro o que a gente quer, quem que a gente quer, o que a gente quer, como a gente quer e quem a gente quer atingir. Se for atingido, legal. Mapa ali de falar, putz, eu usei quais meios de comunicação? Ah, eu dei X entrevistas na imprensa, eu usei as redes sociais, também usei. Mas quando eu usei só as redes sociais, eu não consegui o mesmo engajamento. Eu consegui quando eu fui no boca a boca, né? Ou quando eu criei os memes ali que foram compartilhados no WhatsApp. Ou então, quando a gente fez mais reuniões presenciais. Poderia ter sido esse o caminho também, da gente... Vamos pegar, às vezes, você falou da pandemia, que eu acho que é um ponto muito importante. Como é que a gente conseguiu gerar mais multiplicadores? Foi durante a pandemia ou foi agora? Está sendo agora, né? Aí é uma pergunta que vocês vão poder responder. O grupo está ali, o coletivo está meio largado? Tá bom, mas a gente está atraindo pessoas mais qualificadas, pessoas mais engajadas, que estão conseguindo trazer mais resultados? Não precisa ter 1 milhão de amigos. Às vezes você precisa ter as pessoas que vão estar engajadas ali, fazer a sua informação circular, né? Lógico, se você puder ter 1 milhão de pessoas, acho que vai circular de uma maneira mais rápida, mas nem sempre o mais rápido, que é o que a rede social traz, é o mais efetivo. Como você mesma falou, em cidades menores, em regiões menores, muitas vezes o boca a boca funciona de uma forma mais efetiva. Então, a gente fica vendo, né? Putz, é pessoa, influenciador digital, tal. Gente, isso aí é marketing, isso é publicidade. Nem sempre é o melhor caminho. E as marcas, elas têm... Eu estou falando isso, assim, do ponto de vista de quem trabalha com isso, assim. As marcas, elas acabam vindo com quem gera mais credibilidade. E nem sempre quem tem mais seguidores é que gera mais credibilidade. É um especialista no assunto, é uma pessoa que você sabe do que está falando, né? Então, por isso que muitas vezes a sua forma de se comunicar pode ser mais efetiva do que uma ex-BBB, por exemplo, para falar do coletivo de vocês, tá? Então, assim, rede social é bom, mas tem que saber usar. Tem muita informação falsa circulando ali também, e muitas vezes as pessoas elas não acreditam no que está circulando ali por conta disso, né? Você mesma falou do uso das redes sociais durante o período eleitoral. Tem isso também, tem todos esses golpes financeiros, essas fraudes e etc. Então, a gente precisa ficar de olho. Por isso que a credibilidade dos grupos de vocês, na minha humilde opinião, é o que vai fazer a diferença. Pode ser a página no Facebook, pode ser um site, pode ser um panfleto, né? O que quer que seja. É o meio que funciona, né? Então, assim, apostem no meio que funciona. E se vocês não querem atrair, por exemplo, né? A Neide falou assim, como é que eu chego no público mais velho? Como é que eu chego no público mais novo? Tem que entender onde eles estão, né? E todas essas formas de comunicação que a gente falou aqui, elas atingem os diversos públicos. E aí é meio que uma tentativa e erro, né? Ah, tentei, consegui, ótimo, vou seguir com esse. Então, você faz ali o teste, né? Então, vou fazer a prova de 3 ali, melhor de 3. Ah, deu certo com isso, vou investir mais nisso. E isso muda, tá? De acordo com o tempo. Então, via de regra, rede social é o que você falou, Twitter e TikTok, públicos mais jovens. Twitter, TikTok e WhatsApp também, públicos mais jovens. Facebook, público mais velho. Você tem todos os públicos, porque o YouTube entra em todas essas outras plataformas, então, de redes sociais. LinkedIn é um público muito especializado, e deve ter outras redes sociais que a gente nem conhece também, que funcionam ali, né? Mas como é que a gente consegue engajar essas pessoas? Ver que tipo de conteúdo elas estão consumindo. Então, é o meme, é o irônico e tal, desde que a gente sempre respeite as leis da internet, que a gente respeite as pessoas e tudo mais, todo o conteúdo é válido, né? Então, a gente precisa se atentar um pouco a isso também e conhecer o nosso público, né? É o que eles estão consumindo? Tá bom, então vamos fazer, contanto que seja respeitoso, contanto que seja
legal no termo jurídico ali, que não infringe a lei, é isso que vocês estão fazendo, então eu acho que é o caminho, né? E aí ninguém melhor do que vocês para saberem qual que é esse caminho para trilhar mesmo, sabe? Às vezes tem aquilo, né? Às vezes o GPS tem um caminho que é super legal, mas a gente conhece um atalho que acaba chegando de uma forma mais segura, né? Ou que seja um caminho mais bonito. Eu queria fazer um comentário, como uma jovem de 23 anos, porque eu achei muito esclarecedor isso, assim, da gente conversar a comunicação para além das redes sociais, porque eu acho que eu venho dessa geração que reduz tudo à rede social. Então, você estava falando sobre as grandes empresas, como a gente alcança esses possíveis investidores, patrocinadores, e na hora eu já fui associando isso ao quanto a gente tem essa visibilidade nas redes. E aí a gente foi evoluindo a conversa e percebendo que existem muitas outras formas, e na verdade, até para as pessoas da minha geração, essas pessoas que estão o dia inteiro no Instagram, muitas vezes a gente não sabe o que de fato traz impacto para a gente, assim. Então, ainda que eu consuma muita coisa no Instagram o dia inteiro, uma newsletter ou ler alguma coisa num conteúdo de um blog pode fazer muito mais a diferença do que a quantidade de conteúdos que eu consumi nas redes sociais naquele dia, sabe? Então, eu fiquei pensativa sobre isso, assim, de fato, muitas vezes a gente pode apresentar para pessoas de diversas gerações novidades nesse sentido, de trouxe esse conteúdo aqui de uma forma, nesse lugar diferente, e ele foi bom para você, assim. Então, agora eu tô pensando sobre muitas coisas, assim, mas queria acrescentar isso, assim, achei muito legal essa visão mais analógica da comunicação, principalmente para mim, que tem uma visão muito ligada à rede social e à quantidade de seguidores, porque isso que você falou da credibilidade, eu achei essencial, assim, porque quando você estava respondendo a Jana e tudo, eu estava pensando assim, tá, mas então se eu não vou apresentar o resultado em números do Instagram, ou em números do Facebook, ou qualquer anúncio possível, como que eu mostro se pena, sabe, que vale a pena? Então, isso que você falou da credibilidade, eu acho tudo, assim, pensar como construir esse cenário, né, assim, mostrar que eu tenho essa credibilidade, que a organização tem essa credibilidade. Isso é muito legal, Pamela, e assim, porque a gente vê as pessoas com credibilidade nas redes sociais também, mas se você for pegar alguém, por exemplo, para falar sobre, vou pegar um tema recente aí, de vacina, quando o Dr. Drauzio Varela, que aparecia no Fantástico, que aparece no Jornal Nacional, e ele tem um site, ele tem um Instagram, ele tem podcast, ele tem vídeo no YouTube, mas as pessoas param para ouvir ele. Então, seja em qualquer um desses canais, ele usa a rede social para atrair um público que ainda não conhece ele ou para facilitar a circulação dessa mensagem, mas não é o único meio, né? E por que ele tem tanta credibilidade? Porque ele construiu ao longo do tempo. Então, se você for pegar, eu não sei se todo mundo vai conhecer, mas tinha o Dr. Hollywood, né? Que, enfim, fazia tratamentos estéticos e não sei o quê, nananana. Se for pegar ele e o Dr. Drauzio Varela para falarem sobre vacina, um pode ter credibilidade maior do que o outro ali, para determinados públicos, né? Então, até como as fontes de informação, quando a gente pega um site, um jornal, um veículo de comunicação, e a gente fala, putz, mas será? Nunca ouvi falar desse lugar. Mas se saiu naquele outro lugar, aí é porque, de fato, é verídico, né? Então, assim, a gente fazer a informação circular, mas não se limitar a um único meio. E a credibilidade, ela sempre vai ser o maior ativo que as pessoas elas têm. Então, seja a bagagem cultural, seja a credibilidade que você tem, né? Então, é meio que aquilo de você pegar ali os seus antecedentes. Tipo, quando eu era mais nova, tinha, acho que tem ainda, né? Um filme que chama Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então, assim, e tem o filme também que fala, né? O Meu Passado Me Condena. Então, assim, o passado não te condena, mas é um histórico que você tem que vai te ajudar ali na frente, né? O que você fez daquele histórico, né? É o que muita gente fala hoje, que aí sim, acho que é válido da rede social.
Não é o que aconteceu com você, mas é o que você faz com o que aconteceu com você que vai fazer a diferença. Então, quando a gente está falando de impacto social, é isso. A gente está falando de pessoas que vivem em vulnerabilidade, pessoas que precisam ser incluídas de novo na sociedade e causas que a gente precisa modificar, a forma como isso é visto no país, pelos nossos governantes e tudo mais. Como é que a gente faz isso acontecer? É com credibilidade. E por isso que a comunicação é tão difícil de medir, de mensurar, assim, é um trabalho ingrato, porque é um trabalho de formiguinha, que você vê no médio e no longo prazo. Não é, às vezes, numa tacada só. Às vezes, você dá uma tacada só e aí você vende um produto, putz, legal, dupliquei as vendas, tá, mas aquilo ali não se sustenta. Então, dali 1 ano, dali 2 anos, 3 anos, você não vai conseguir. Que eu estou usando muito esse exemplo de reality show, mas é o que acontece, né? Então, com o Big Brother, a pessoa fica famosa durante 1 ano, tá ali aquela pessoa. Nem todo mundo é uma Grazi Massafera, por exemplo, né? Nem todo mundo é um Jean Willis, que fez uma carreira. Agora esqueci o nome do menino também, que era no último BBB, que é famosíssimo, que é economista, esqueci o nome. O Gil do Vigor. Do Vigor. Então, assim, nem todo mundo vai fazer um curso lá fora, né? De doutorado, enfim, e tudo mais. E que se sustenta. Então, assim, você pode... A gente falou de 3 exemplos aqui, e eu mal lembrava do mais recente, por exemplo, né? Então, como é que você consegue trazer esse voto de confiança? É um voto de confiança que você vai falar ali para as pessoas. Não adianta você chegar e falar que... Vou pegar um exemplo aqui, a gente vai falar de uma confecção e que a gente precisa trazer condições mais dignas de trabalho para as costureiras, por exemplo. E você pegar uma empresa como sua investidora ou sua apoiadora que compactuou com o trabalho escravo. A gente viu agora a questão das vinícolas no Sul, né, que também né, são marcas famosas e tudo mais, mas que se descobriu que usavam força de trabalho de uma maneira completamente desumana, né? E aí tem, inclusive, grandes redes, grandes supermercados que já não comercializam, não vendem mais vinhos daquelas marcas. Outras sim. Isso é um posicionamento também. E aí tem gente que vai escolher consumir aquele produto ou não, porque tem um poder de compra para isso, e tem pessoas que vão precisar continuar comprando determinados produtos, é óbvio que não é vinho, mas produtos de subsistência, porque não tem condições de fazer essa escolha. Mas no médio prazo, essas marcas vão perdendo força. É o que aconteceu com o Carrefour, né? Assim, muita gente fazia supermercado no Carrefour e deixou de fazer depois da morte do segurança, depois da morte do cachorro, né? Então, assim, são várias causas que impactam. O que isso tem a ver com alimento? Se você for parar para pensar friamente, nada, né? Mas a forma como aquela marca lidou com aqueles casos, e lidou com o ser humano, lidou com a vida de um animal, diz muito sobre como ela pode lidar com os próprios negócios. E aí as pessoas também fazem uma escolha, elas vão lembrar daquilo e vão falar, não vou mais, né? Então, eu trabalhei na C&A durante alguns anos, e muitas pessoas naquela época ainda lembravam do caso de trabalho escravo da Nike, que fazia tênis com mão de obra infantil, ou da Zara, que também usava mão de obra escrava para fazer as produções ali. Então, assim, aí você vai contratar um influenciador ou um blogueiro para fazer alguma coisa que ele não tem mais aquela credibilidade, porque ele ainda apoia aquela marca, não. Então, aí, às vezes, é melhor você ir no boca a boca de quem está ali na sua região, que consegue trazer uma visão mais realista do que você está falando, né? Então, nem sempre a rede social é boa. Ela é uma aliada, mas ela não é o único caminho. A gente chegou até aqui sem rede social. Eu acredito que, acima de tudo, a comunicação ela só é eficaz e, no nosso caso, é uma questão de consciência, né? Consciência de cidadania, de existência, da existência do outro, dos princípios do que a gente chama da humanidade, né? Então, a credibilidade ela é constituída a partir da qualidade daquele conteúdo que está sendo produzido, né? E às vezes, a comunicação ela pode não só também estimular, como destruir reputações, né?
Isso a gente tem visto ao longo de todo esse mundo, como as pessoas, por gestos, às vezes, até da vida particular, como comprometem a própria reputação no seu talento e tudo. Então, no nosso caso, no caso da gente, o terceiro setor, que está relacionado com agregar valor, que não é mercadoria, né? Isso fique bem claro, fica muito mais difícil, né? Então, a gente não pode ser só bom, tem que parecer bom, tem que ser bom, tem que parecer bom também. Então, talvez a comunicação nos ajude nisso, né? Mas muito bom tudo, adorei mesmo. É isso. Bom, gente, que aula quente, passamos do horário sem nos darmos conta. Eu acho que essa aula foi a que eu mais escrevi, então acho que me comunicou muitas coisas. Tenho várias palavras-chave, assim, de fato, essa credibilidade marcou muito. Uma coisa que também me fez pensar, é que você deixa um monte de certos e errados. Então, enquanto você ia listando as coisas, eu ia pensando, isso a gente está fazendo errado. Isso meia boca, assim, isso até que a gente está ok. Mas tem várias coisas que a gente pode melhorar. E uma das coisas chaves que você falou, que eu vou guardar com muita atenção, é que a comunicação começa de dentro para fora. Então, a gente tem que se comunicar melhor dentro da Associação Quênios Paulistas, entre os associados, eles têm que fazer mais parte das coisas e depois a gente vai indo de dentro para fora. Hoje em dia a gente não está fazendo isso, é uma coisa para a gente tomar muito cuidado e fazer ela como tem que ser. Eu acho que a palavra para mim que resumiu esses 3 dias desse mini curso foi a palavra planejamento. Então, a Luísa falou muito de planejamento, falando de governança. A Adriana, falando de contabilidade e captação, falou muito de planejamento. E hoje você também falou muito de planejamento. Então, se nós aqui não estamos brincando, o que eu acho que é o caso de ninguém, porque afinal de contas são 9h15, estamos aqui num debate super sério de um tema, porque a gente quer atingir os objetivos das nossas associações, coletivos, né? A gente quer chegar atrás das causas. Então, não estamos aqui de brincadeira. Então, se não é brincadeira, tem que ter planejamento. E só tem planejamento se tem um grupo de pessoas que está fazendo isso. Não dá para ser 1, 2 gatos pingados. Então, tem que ser uma coisa que a gente envolve o máximo de pessoas nesse planejamento da governança, da captação, da comunicação de forma geral e entendendo o poder dessa inteligência coletiva, eu acho que mesmo que algumas pessoas não saibam comunicação na sua profundidade, a gente sempre vai poder perguntar a você, mas aquela pessoa que não sabe, às vezes ela deixa alertas. E hoje, como você falou muito, foi bonito isso, né? Onde as pessoas estão se comunicando. Então, essa é uma chave, a gente não vinha se perguntando isso, então você deixa para a gente uma coisa muito importante. Então, super grata, acho que trouxe à luz muitas coisas que são importantes. Vamos dormir todo mundo assim, agitado, comovido, atento com essas questões. Eu não tenho dúvida que vai contribuir com as nossas bandeiras aqui na Associação Quênios Paulistas e nos outros coletivos que felizmente estão aqui presentes. Então, te agradeço muito por estar aqui com a gente. Que fechamento para esse nosso mini curso. Agora eu acho que vai ser um tempo da gente se planejar. Acho que chegou a hora disso. Então, o que a Quênios Paulistas vai querer ser, o que ela pode ser, e pensar esse curto, médio, longo prazo que envolva o máximo de sonhos e possibilidades dos associados, das pessoas que estão envolvidas nelas, e o mesmo para os nossos lindos associados que estão aqui conosco hoje. Que bom que vocês estão aqui. Não tem outra forma de fazer acontecer se não juntos, se não através dessa troca. Então, muito obrigada, Ellen. Obrigada a cada uma das mulheres que estão aqui. Incrível a gente não ter um representante homem hoje. Vou abrir o microfone para quem quiser falar, mensagens finais, e a gente daqui a pouco fecha. Então, essa aula genial. Quem quiser, abra os microfones. Ellen, muito obrigada pelo convite, viu?
Eu cheguei do trabalho às 19 horas, mas eu queria muito assistir hoje, que era o encerramento, né? E consegui até falar, você viu aí, né, minha querida? Muito obrigada, Elly, que eu adorei a fala dela, foi muito, assim, para o Instituto Histórico, Carol, foi muito gratificante também, porque a gente via que estava faltando alguma coisa, né? E olha a importância da gente estar participando desses momentos, porque a gente é assim, uma bagagem que a gente vai aprendendo e vai trocando ideias com os membros do Instituto, né? Isso, para mim, hoje foi assim, fechou com chave de ouro, hein, Carol? Amei. Obrigada, viu? Um beijão. Obrigada pela oportunidade, obrigada por estarem aqui até essa hora também, o prazer é todo meu. E eu vou continuar acompanhando o trabalho de vocês, e a Carol tem meus contatos, o que vocês precisarem, contem comigo, viu? Obrigada. E a foto, Carol? Então, vamos lá. Quem puder abrir a câmera, abre. Eu já fui tirando várias ao longo do caminho, mas esse é o momento, então, oficial, aquele sorriso, com a corda daquela despetada. Vamos fazer essa fotinho bem linda. Vamos lá. Muito boa, vou salvar. Agora eu vou pedir uma final, eu quero fazer uma só da Ellen na tela. Então, Ellen, dá uma assim, você vai dar a última mensagem final que vai ser seu conselho assim principal. Você deu alguns, mas você vai dar aquela frase final para a gente sair pensando ela assim, as próximas semanas, meses e anos, dar aquela mensagem. Enquanto isso, eu vou aqui ampliar a sua tela só para te ouvir falar. Ai, que responsabilidade, hein, Carol? Vocês são as melhores contadoras de histórias das causas de vocês e das associações. Então, acreditem na história de vocês e criem relacionamentos. Eu acredito no poder do relacionamento para fazer uma boa comunicação, seja por qualquer um dos canais, e não tem nenhum canal melhor do que a troca entre um ser humano e outro. Então, se eu puder deixar uma mensagem é essa: criem relacionamentos, criem conexões. Uau! Carol! Uau! Muito bom. Nossa, encerramos muito bom. Então é isso, gente. Que prazer. Com essa frase maravilhosa, a gente encerra o nosso primeiro encontro fortalecendo o terceiro setor em Itararé e região. Que bom que estamos todos aqui, que chegamos até aqui. Agora a gente segue juntos. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todas. Tchau, Jacira. Tchau, Jana, Isabel, Elisa, Ineide, que bom que você pôde entrar, muito bom. Hoje deu certo. Obrigada por tudo. Muito bom. Tchau, tia Elisa. Tchau para todos. Muito bom. Lelis arrasou. Ai, muito bom. Beijinho, Jacira.